Olá, hoje eu quero conversar com vocês a respeito de confiança. Os que confiam no Senhor. E para isso eu quero usar o texto de Isaías 40, versículos 27 a 31, que eu quero ler com vocês agora. Ó Jacó, como pode dizer que o Senhor não vê o que se passa? Ó Israel, como pode dizer que Deus não se importa com seus direitos? Você não ouviu? Não entendeu? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele nunca perde as forças e nem se cansa. E ninguém pode medir a profundidade de sua sabedoria. Dá força aos cansados e revigora os fracos. Até os jovens perdem as forças e se cansam. Os rapazes tropeçam de tão exaustos. Mas os que confiam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias. Correm e não se cansam. Caminham e não desfalecem. Então, assim são os que confiam no Senhor. E confiar em Deus, algumas vezes, não é uma tarefa muito fácil. A confiança está diretamente ligada às nossas crenças, às nossas experiências, às nossas vivências. De acordo com o que acontece na nossa vida, nós podemos confiar em alguém, em alguma situação ou em Deus. O contrário também é verdade. De acordo com as nossas experiências, deixamos de acreditar ou confiar em alguém, em alguma situação. Só com Deus, apenas com Deus, essa situação é diferente. Porque não acreditar em Deus, no seu poder, na sua força e na sua sabedoria, fala única e exclusivamente de nós, e não de Deus. Somos nós que não temos a capacidade de compreender a grandeza, a sabedoria, de compreender essa força, esse poder de Deus. Deus não cabe na nossa caixinha. E ou você entende isso, ou você não entende Deus. Mas o texto também traz outras palavras que estão implícitas. Outra palavra pela qual podemos analisar é esperar. Esperar é aguardar, é ter esperança, é contar que alguma coisa ou alguma situação vai acontecer. Em algumas versões, inclusive, esse mesmo texto de Isaías 40, aparece a palavra esperança. Os que esperam no Senhor, os que confiam no Senhor, os que esperam. E quando se espera algo, se cria uma expectativa de que aquela situação vai acontecer. Nós temos a esperança de que aquilo vai acontecer, então se gera essa expectativa. E a expectativa nem sempre é uma coisa boa, porque ela pode gerar em nós sentimentos que mais atrapalham do que ajudam. Eu diria até que, em determinadas situações, a expectativa mina a nossa esperança. E certamente é isso que acontece com a maioria de nós. Quando nas situações das nossas vidas, principalmente as que nos afligem, no dia a dia, queremos que tudo seja resolvido brevemente e da melhor maneira possível. E com isso, nós esquecemos de confiar em Deus. Esquecemos que Ele é o Senhor soberano, o Deus todo-poderoso, Criador e mantenedor de tudo que existe, e então jogamos a nossa esperança pelo ralo, por causa de expectativas irreais que criamos na nossa mente limitada. Mas Deus não tem limites, e por isso, esperar, confiar em Deus é fundamental. Na verdade, o que falta para nós é uma outra palavra que também está implícita nesse texto e que é a paciência. Ah, bendita paciência. É uma virtude de poucas pessoas, mas que o cristão precisa aprender a desenvolver. Sim, porque paciência se desenvolve. Ao invés de querer resolver tudo, com paciência, confiar e esperar em Deus. É bem verdade que em situações do dia a dia, no nosso cotidiano, pecamos por falta de paciência e aquilo que deveria ser colocado nas mãos de Deus e aguardado o seu agir,
metemos os pés pelas mãos, resolvemos de uma maneira tosca e atabalhoada, né? E na esperança de que Deus conserte os nossos erros e as nossas falhas. No final de tudo, damos graças a Deus porque deu tudo certo. Quem nunca, né? Tentou resolver uma situação por falta de paciência e depois, no meio do percurso, viu que não foi a melhor escolha. E aí, de novo, a gente vai lá, espera em Deus para que Ele resolva as coisas que nós fazemos de errado. Mas quando a situação foge do nosso controle, quando nossas forças e capacidades são insuficientes para resolver a situação, aí então, nesse momento é que a angústia toma conta. Recorremos ao único que pode mudar as circunstâncias. E aí sim que aquela paciência precisa ser exercida. Nos vemos abatidos, deprimidos e sofrendo. Nesse momento, precisamos parar e olhar para Deus, falar com Ele e ter paciência, esperar e confiar. Mas, muitas vezes, ainda existe um outro componente que nos aflige muito e que também quer nos ajudar nesse processo todo, que é o silêncio de Deus. Nossa, o silêncio de Deus. O silêncio é uma situação, em certas situações, ele é excelente. Quem não gosta de um silêncio? Ninguém na volta falando, gritando, agitando, correria, os ruídos da rua em silêncio, uma mente silenciosa. Que luxo, quem consegue descansar, silenciar inclusive a mente. Como é bom e tranquilizante o silêncio. Quer relaxar? Fique em silêncio. Crie o silêncio. Busque o silêncio. Mas assim como o silêncio pode ser muito bom, ele pode ser devastador. Não ser respondido, quem já não viveu essa situação de ser completamente ignorado? Ficar sem resposta de uma pessoa ou situação. Muito ruim. Principalmente quando o silêncio vem daquelas pessoas que se gostam. Alguém próximo, na qual temos consideração. Como o silêncio dói. Nessas situações é que vemos como o silêncio pode machucar. Mas e o silêncio de Deus? Será que Deus também não nos faz mal com o silêncio dele? Como quando ignoramos uma pessoa? Será que o silêncio de Deus também tem esse propósito de nos machucar? De nos fazer mal? Não. O silêncio de Deus não quer nos fazer mal. Muito antes, pelo contrário. O silêncio de Deus quer o nosso bem. O soberano Senhor enxerga as situações de outra perspectiva, diferente das nossas. Ele enxerga do alto, ele enxerga lá na frente, ele enxerga antes, que nem está escrito em Jeremias 29:11, e que eu também quero ler com vocês. Aqui em Jeremias 29:11 diz assim: porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro na qual anseiam, o futuro na qual esperam. Então, o silêncio de Deus, ele tem esse propósito de nos criar essa paciência de esperar em Deus, porque Ele tem planos de bem, mesmo que esses planos de bem não venham na hora que a gente espera, que a gente quer que aconteça. Então, nós precisamos esperar em Deus. O silêncio de Deus vem quando Ele quer desenvolver o nosso caráter e criar em nós uma personalidade mais paciente frente às circunstâncias da vida. Uma personalidade que confia, que espera em Deus. E continuando ali no capítulo 29 de Jeremias, versículos 12, diz assim: naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Se buscarem de todo o coração, se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Serei encontrado por vocês, diz o Senhor. Então, quando nós buscamos a Deus de todo o coração, quando nós oramos a Deus e buscamos Ele de todo o coração, Ele se faz achar.
nós encontramos Deus e o silêncio é quebrado. O silêncio de Deus acaba quando buscamos de todo o coração. Ele diz assim: serei encontrado por vocês. E então eu quero voltar de novo no livro de Isaías, capítulo 31, que diz, Isaías 31, que diz: mas os que confiam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, né? E Deus renova as nossas forças. É assim que Ele age. Ele renova as nossas forças quando nós confiamos nele, quando nós o buscamos de todo o coração, quando nós esperamos nele. E isso acontece também, que nem está escrito lá em Romanos 12, 2, diz assim: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio da mudança em seu modo de pensar. Algumas versões diz Deus vai transformar através da renovação da nossa mente, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para vocês pode parecer um pouco estranho eu sair de Isaías e ir para Romanos, mas ela tem algumas palavras que eu acho que é muito importante a gente conversar. Não devemos andar conforme este mundo. O que este mundo nos diz? Que tem que ser tudo a jato, que tem que ser tudo imediatamente, que as respostas precisam vir a galope. Quem é que não fica às vezes no WhatsApp, né? Olhando a mensagem, se ela foi lida, se a pessoa respondeu, e aí muitas vezes a pessoa não tem o momento certo para responder ali, e a gente fica naquela, pô, mas já visualizou e não me respondeu, então essa é a forma do mundo. E Deus nos diz, não é esta a forma que eu quero para vocês. Não quero vocês nessa forma. A forma deste mundo, o formato deste mundo. Ele quer transformar a nossa mente. Ele quer transformar o nosso caráter. Pela renovação. O mesmo que renova as nossas forças é o que renova a nossa mente. E Ele quer renovar a nossa mente. Para que nós tenhamos uma mente de paciência. Mudando as nossas atitudes. Renovar a nossa mente para mudar as nossas atitudes, para aprendermos a ter paciência em Deus, confiar em Deus, esperar em Deus. A palavra de Deus é viva, é dinâmica e atual. Como o exemplo que eu acabei de dar, né? Antigamente o povo de Israel não tinha paciência, não confiava, não esperava em Deus. E hoje nós também. Muitas vezes não esperamos, não temos paciência, não confiamos em Deus. O mesmo Deus que renova as nossas forças quando estamos fracos e cansados é o mesmo Deus que renova a nossa mente quando o buscamos de todo o coração, através da oração. Encontramos a Deus e o seu silêncio já não existirá mais. Seremos renovados e fortalecidos na nossa fé e confiança em Deus. E saberemos qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, vivendo a vida plena que Deus tem para nós, mesmo em meio às dificuldades. Então, essa é a mensagem que eu quero dizer para vocês. Buscar a Deus de todo o coração. Buscar a Deus de todo o coração vai renovar não só a nossa mente, porque nós vamos estar conhecendo o Deus que nos criou, mas vai estar renovando as nossas forças e a nossa confiança. E quando as dificuldades chegarem, porque elas chegam para todo mundo, e muitas pessoas estão em dificuldade agora. Quando as dificuldades chegam, é a nossa confiança em Deus, naquele que é o soberano Senhor, Criador de todas as coisas, é que nos mantém em pé. Então, que a gente possa confiar em Deus em todo o tempo, porque Ele sempre tem reservado o melhor para nós. Que nós tenhamos essa coragem de confiar em Deus e de buscar Ele de todo o coração, para ter a nossa mente renovada e as nossas forças renovadas em Deus. Que Deus abençoe a todos nós. Amém.